Pessoal, boa tarde. Bem-vindos, então, à Cefea. Estamos no segundo e último dia. Só para verificar quem não é aluno da FEA. Pessoal, boa tarde. Direito? Bem-vindos, então, à Cefea. Estamos no segundo e último dia. Mais alguém não é aluno FEA? Só para verificar quem não é aluno da FEA. Pessoal, boa tarde. Direito? Bem-vindos, então, à Cefea. Estamos no segundo e último dia. Mais alguém não é aluno FEA? Bem-vindos, então, os que são aluno FEA, que vieram prestigiar a palestra, as semanas foram super bem organizadas. O objetivo do Cefea é tentar trazer um conteúdo que vocês ou não têm de maneira prática ao longo do curso, ou algum tema que é tão novo, que está sendo discutido no mercado e que não é abordado ainda nos cursos aqui de graduação. Ou não tem de maneira prática, então, hoje nós vamos dar início agora então a palestra, na introdução a fusões e aquisições. Queremos agradecer Matheus e Cauã. E aqui acho que é uma prova dessa união de diversas faculdades, então a palestra. Nós temos aqui a Faculdade de Direito Eufine, aqui representados. Então, quando a gente fala de fusões e aquisições, antes era visto como estratégia de crescimento. Entre as estratégias de crescimento das empresas estavam fusões e aquisições. Hoje a gente acrescenta também como estratégia de sobrevivência. Então, vou deixar vocês se apresentarem. Primeiro agradecer, dar boas-vindas aí à casa, todos aqui do direito. E aí a dinâmica vai ser o seguinte, nós vamos abrir então para eles fazerem a palestra. Se vocês puderem anotar as dúvidas que vocês tiverem, comentários, para não interromper durante a apresentação deles. E aí ao final nós vamos abrir para discussão, perguntas, e a gente vai passando o microfone entre vocês. Tudo bem? Para não interromper durante a apresentação deles. E aí ao final nós vamos abrir para discussão. Vocês me escutam? Perguntas, e a gente vai passando o microfone. Bom, sejam muito bem-vindos à nossa palestra de introdução a fusões e aquisições. Me apresentando aqui, eu sou o Cauã. Eu sou graduando aqui de Finanças e Negócios. Eu já atuei cerca de quase um ano com fusões e aquisições em São Paulo, muito focado no setor de infraestrutura. Eu sou graduando aqui de Finanças e Negócios. Hoje em dia, eu já atuei numa gestora aqui em Ribeirão Preto que administra R$500 milhões, que investe nas cadeias do agronegócio. Alguns aqui já devem conhecer, porque eu apresentei uma outra palestra também de tecnologia com o Ether, que era tecnologia focada no mercado financeiro, que investe nas cadeias do agronegócio. É minha segunda vez aqui já devem conhecer, porque eu apresentei uma outra palestra também de tecnologia com o Ether, que era FGA gestora. Boa noite, boa tarde. É minha segunda vez aqui. Boa noite, boa tarde. Boa noite? Então, boa noite. Meu nome é Matheus Lima, sou graduando em Direito, também aqui pela nossa Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Boa noite. Eu trabalho como estagiário no escritório de societário, M&A e Mercado. Tive a oportunidade de trabalhar numa autarquia em Brasília, chamada CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, qual fiz inclusive aproveitando o Advocacy, que está aberto, é aberto para quem faz direito, para quem faz economia, administração pública, curiosamente, também, porque tem a ver com o poder público. Então, enfim, é responsável por fazer o controle de concentrações e a defesa da concorrência, combate a cartel. Enfim, esse não é o nosso escopo, mas trabalhei com direito antitruste, especialmente no caso Itaú XP, no momento que o Setúbal tentou comprar o Bentimol. Esse não é o nosso escopo, mas expandir a cadeia do Banco Itaú para agente autônomo de investimento. Enfim, trabalhei em alguns escritórios também voltados para a infraestrutura, fazendo operações com private equity, e agora eu faço societário e M&A em middle market. Trabalhei em alguns escritórios também voltados para a isso. Também sou pesquisador, pesquisador até pouco tempo, no contrato venceu. Eu faço societário com o professor Gabriel Lorito Lochaguin, cadeira de Direito Econômico e Financeiro da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Pesquisador até pouco tempo. Bom, e antes da gente começar, eu queria também usar o espaço para divulgar um projeto nosso, que a gente vem trabalhando ao longo desses últimos 4 meses, que é a Liga de M&A, que é uma entidade e antes da gente começar, aberta a também qualquer participante de qualquer universidade do Brasil, que a gente realiza palestras sobre M&A, que é uma entidade, tanto o tópico financeiro quanto o tópico jurídico. Então a gente já teve ali uma palestra sobre introdução ao mercado financeiro, uma palestra sobre introdução ao direito societário. A gente também já teve outras palestras, outros profissionais, uma palestra sobre professores financeiro. Então a gente
tem aí o Gustavo Salles Diniz, que deu introdução ao direito societário pra gente. A gente teve o papel de Financial Advisor, outros com o Pedro, que ele é associate do Bank of America. Então, a gente já trouxe diversos profissionais justamente para trazer essa aproximação do mercado com o ambiente universitário, que é o nosso foco. O nosso foco é democratizar o ensino desse setor do mercado financeiro que é muito nichado na Faria Lima, muito nichado em São Paulo. Então a gente veio justamente democratizar esse acesso para as outras universidades do país, para quem tiver interesse em aprender. Tá? Então também teve a Luane, que ela deu introdução ao mercado financeiro para a gente, que ela é CFA Charter Holder, então é a maior certificação financeira aí que a gente tem no mercado. Aprender. Tá? Então a gente tenta trazer profissionais com alto nível para a gente, para trazer um ótimo curso para vocês conseguirem se desenvolver com isso, tá? Então, se tiver mais algum tópico para falar sobre profissionais com alto nível. Não só reforçar que a proposta da Liga é que ela seja uma entidade não necessariamente vinculada à Universidade de São Paulo, a Liga de M&A da USP, porque todos os alunos que, enfim, fazem parte da Liga hoje são da Universidade de São Paulo. Não é uma premissa de que isso se mantenha, porque a proposta é justamente democratizar. No nosso grupo a gente tem gente, todos os alunos faz engenharia noturno no norte do país, na Federal do Norte do país, tem gente que faz, sei lá, administração no sul também, numa universidade particular, e não teve exatamente a mesma questão de acesso ao conhecimento. Essa é a nossa proposta. Obviamente a gente não consegue impreterivelmente trazer oportunidade de emprego, trazer o mercado para cá ou para lá, mas a gente consegue ajudar pelo menos a contribuir trazendo conhecimento, e é uma das maiores barreiras de entrada. Por exemplo, falando aqui da parte do direito, o primeiro curso, um curso normal voltado para societário e M&A custa a partir de R$3.000. Qualquer curso fora disso é um pouco distoante, assim, é um curso que costuma não ter muito conteúdo, não valeu o dinheiro. R$3.000 nem todo mundo tem gente que tem, compra, tem gente que não tem e não pode. A nossa proposta não é ser um curso, não é vender um curso, mas é conseguir contribuir de forma que a gente possa trazer um pouco desse conhecimento de forma não onerosa, de forma gratuita para todo mundo que simplesmente tem pretensão de descobrir se é o que você quer ou não, ou se você já soubesse é o que você quer, de aprofundar os seus conhecimentos e se desenvolver em cima disso. Exato, e para quem quiser saber mais sobre o projeto, tá aí nas nossas redes sociais, tá? Se você já soubesse é o que você quer, a gente já fala de aprofundar os seus conhecimentos e se desenvolver em cima disso. Que dia 26, para quem quiser saber mais sobre o projeto, tá aí no sábado no próximo. Não é sábado. Dia 26 é quinta-feira, isso. Que dia 26 a gente vai ter um evento, então para falar um pouco sobre negociações e contratos preliminares com um ex-estudante aqui da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, tá? Que hoje é associado do Matos Filho. Um pouco sobre negociações e contratos preliminares. Ele vai trazer. Não, ele não é associado, ele é sênior. Porque entra júnior e tal, enfim, ele é sênior, que é um antes do sócio. A gente estava até discutindo hoje, porque no mercado financeiro é tratado como analista, né? Não, só que no jurídico é advogado júnior. Porque entra júnior, mostra essa questão de tem esse custo de finanças. A gente estava até discutindo hoje, porque no mercado financeiro é tratado como analista, né? Mas enfim, no jurídico é advogado. Então é isso, só fazer essa divulgação, essa questão. Então fiquem ligados na sexta, que a gente deve anunciar em breve isso. A gente estava até discutindo hoje, porque no mercado financeiro é tratado como separado. Mas enfim, exatamente, obrigado. Exatamente, a proposta é a gente cobrir esse leque, e é por isso que é também, enfim, uma entidade multidisciplinar, que tem gente que congrega fé com direito, e engenharia também, tem gente da engenharia, justamente esse leque, algumas pessoas da engenharia, que é boa parte, na realidade, acaba entrando para o mercado financeiro também, congrega fé justamente para preencher esse gap de conhecimento que existe. Por exemplo, eu não tenho o mesmo conhecimento, a mesma capacidade de ler um balanço, uma DRE como o Cauã tem, assim como ele não tem a mesma capacidade de ler um contrato, um SPI, como eu tenho. Como que a gente faz para ser um profissional mais completo? É tentar preencher essas lacunas. Então a proposta é justamente a gente veicular esse tipo de coisa. Bom, o que é M&A? M&A, fusões e aquisições, conhecido aqui. No Brasil, a tradução que a gente faz não é uma tradução perfeita, porque ela vem de Mergers and Acquisitions, e merger tem um significado diferente. Merger vem até muito utilizado no direito antitrust,
direito competition law americano, que ele significa diversas operações. É fusão, é aquisição, é joint venture, é concessionária, concessão, eventualmente pode ser uma operação. Então, não necessariamente só fusão e aquisição é. Uma curiosidade, essa galera do direito é chata, tá, gente? Então, eu vou ficar com algumas especificidades técnicas, porque é o meu trabalho. Mas o merger, a tradução literal que a gente traz para cá é fusão, mas o merger americano não necessariamente compreende a fusão, o Instituto Brasileiro da Fusão, o Instituto Jurídico de Fusão no Brasil. De qualquer forma, ela se refere à estratégia corporativa de combinação de negócios por meio de operações. Ela, mais do que se refere a uma estratégia, o M&A, na realidade, ela é uma ferramenta, ela é um veículo que é utilizado para a combinação de negócios. E a proposta dessa combinação de negócios, como foi dito, é também uma sobrevivência no sentido de você ter a obrigação de inovar para você não ficar para trás, para você não perder sua posição no mercado. Você tem que correr para continuar parado ao mesmo passo que ela existe também como um evento, como um veículo para fazer uma aquisição, para fazer um crescimento que não é orgânico. Ou seja, chega um determinado momento, eu vou tentar passar um pouco mais de coisas introdutórias em função da senioridade aqui não está igual, mas uma companhia, quando ela nasce, ela cresce, ela se desenvolve, ela chega num período chamado maturidade. Depois da maturidade, não necessariamente ela morre, pode acontecer, mas ela tende a chegar na perpetuidade, que é, ela não consegue mais subir, crescer tanto ou diminuir tanto. A tendência, ceteris paribus, é que ela continue estática. A partir desse momento é que a companhia começa a fazer estratégias de crescimento inorgânicas por meio desses veículos que a gente chama de fusões e aquisições. É que ela continue estática. Bom, vamos lá. Tipos de operações que nós utilizamos em fusões e aquisições. Tem diversos. Salvo engano, eu consultei a doutrina há pouco tempo atrás e tinham 12, 13. Eu não vou lembrar de todos, mas os principais são esses: joint venture, fusão, incorporação, cisão e aquisição. Basicamente, joint venture, a tradução literal é joint venture, joint, junta, venture vem de risco, então é uma junção para risco, não de risco, mas uma junção para risco. A tradução literal é boa parte das vezes podem ser ou não concorrentes, elas se unem para mitigar risco. Como elas mitigam o risco? A forma que elas utilizam para fazer essa mitigação de risco é justamente dividindo, porque nesse momento é criada uma sociedade específica com a conjunção dessas duas de forma a realizar uma atividade específica que tem o venture, o risco, e dessa forma o risco é mitigado e elas conseguem trabalhar nesse mercado. Fusão é muito clássico, enfim, é uma questão de, não sei até a nível de idade do pessoal aqui, mas é uma questão de, enfim, eu lembro do Dragon Ball Z, que é um personagem se juntando com outro personagem, virando uma coisa só. É basicamente isso que funciona, uma empresa se junta com a outra e dessa forma elas fazem uma fusão e elas conseguem crescer. Dessa forma existem motivadores, existem estratégias por trás disso. Eu acho que até em função do tempo a gente não vai conseguir chegar nessas especificidades, mas de qualquer forma, quando elas se unem, elas congregam esforços, diferentemente da joint venture, que elas congregam esforços numa sociedade específica, a fusão ela simplesmente congrega esforços. A incorporação, uma curiosidade vocês vão ver muito no Valor Econômico, nessas revistas, nesses jornais mais voltados para a economia, com essa especificidade mais técnica, o termo fusão e incorporação, mas num jornal comum, quase todo mundo fala fusão. Esse termo não é correto, mas é o termo coloquial, o termo que as pessoas costumam usar. É tipo, putz, eu estava em tal lugar e roubaram eu deixei meu celular ali e roubaram meu celular. Pra galera chata do direito, isso não é roubo, isso é furto. Mas, coloquialmente, se usa esse termo e você compreende. Mas fusão não é tão comum quanto a gente imagina, quanto a gente vê nos jornais. Agora, outra que não é tão comum em relação a nome nesses jornais mais comuns, mas tem uma vantagem muito grande em função do ordenamento jurídico brasileiro, ela
ela produz a incorporação, o processo de incorporação acaba produzindo uma vantagem, mas tem uma tributária na hora da operação, então ela costuma ser muito utilizada. Eu, como bom nerd que sou, lembro do jogo Pac-Man, que é basicamente alguém comendo alguém, alguém comendo uma bolinha, essa bolinha deixa de existir. Na incorporação, diferentemente da fusão que elas se unem, ou da cisão também, que é tão simples quanto elas se separarem, na incorporação, uma entra dentro da outra, no sentido de ela deixa de existir. E isso tem alguns reflexos tributários, obrigacionais, que, enfim, não é escopo de uma apresentação dentro de introdução, mas é importante entender que na incorporação, a incorporada morre. No caso da fusão, nenhuma morre, mas também nenhuma vive da forma como era antes. A cisão é, enfim, um divórcio, é tão simples quanto isso. Existe uma companhia, existe uma sociedade, existe algum problema, alguma disputa societária, boa parte das vezes, nem todas, mas boa parte das vezes. E a partir daí, os sócios, acionistas, eles decidem fazer a cisão. Exatamente, e curiosamente está posicionado dessa forma, é o oposto da fusão. Enquanto a fusão são dois se juntando e virando uma coisa só, na cisão é uma coisa só, e curiosamente se dividindo em duas coisas diferentes. No caso, companhias, veículos, enfim. E a aquisição é uma também bem comum. O caso de XP que eu citei para vocês no começo é um caso de aquisição em que, enfim, também envolve incorporação. É bem amplo a quantidade, o escopo de operações, de instrumentos, de abordagens que podem ser feitas. Mas a aquisição é quando uma compra a outra. Bem amplo, literalmente compra a participação societária dela, não deixa de existir, elas não se unem, uma é dona da outra. Via de regra, tem aquisição, enfim, primária, aquisição secundária. A aquisição secundária é no mercado secundário, é de uma outra pessoa, seja uma pessoa física, como a gente, ou uma pessoa jurídica, enfim, um fundo, uma holding, sem entrar na especificidade dos advogados aqui presentes, a diferença entre pessoa e personalidade jurídica, né? Em relação ao passo a passo do deal, ele começa na preparação, enfim, uma definição de estratégias e objetivos, estratégias essas que são utilizadas para você empregar determinada abordagem para fazer uma compra ou uma venda. Via de regra, a operação máxima da venda, quando alguém liga para um banqueiro e fala, eu quero comprar meu veleiro e aposentar. E nesse momento existe, obviamente existem outras, como, e essa é bem comum, a hostile takeover, alguém já deve ter ouvido falar, no caso do Elon Musk, que fez uma aquisição nesse momento, existe, obviamente ia ser vendido, mas o Elon Musk queria comprar em função da regulação que existe no mercado americano e na SEC, que é a CVM brasileira, que, para quem não sabe, é uma autarquia, uma entidade do governo, do poder público responsável por regular determinado mercado. Nesse caso, o mercado financeiro de capitais, a gente realiza esse tipo de coisa, sendo ela uma hostile takeover, uma aquisição hostil ou não. Existe um processo de preparação e arrumar a casa, isso acontece bastante, porque às vezes a companhia não está tão rígida, enfim, os livros sociais, os livros contábeis, a governança, o clima organizacional, algo não está tão correto, tão adequado, a ponto de que isso comprometa o valor da companhia, então você arruma a casa para agregar o valor no ativo e vender ele depois. Depois vem a aproximação inicial, que é a abordagem, isso é muito trabalho do banqueiro, na verdade, enfim, expressando interesse na transação e potencialmente assinando um acordo de confidencialidade para proteger informações compartilhadas. É o momento em que, enfim, tem o teaser, tem o roadshow, eu não vou entrar nessas especificidades, tanto em função do tempo quanto do escopo de introdução, mas é a hora que o banqueiro pega o carro, cria um PowerPoint e vai atrás de alguém que esteja interessado em comprar. Ou então, alguém liga para o banqueiro e fala, estou interessado em comprar tal companhia. E aí ele faz uma abordagem reversa, ele aborda a companhia que quer que pode ser objeto de venda. Avaliação e diligência, esse é o processo mais moroso de todos, mas não necessariamente é o mais chato, definitivamente é o mais demorado, porque, enfim, você precisa fazer a avaliação e a diligência da empresa, de forma que, se houver interesse mútuo, a empresa compradora realizar uma avaliação detalhada da empresa vendedora, incluindo ativos, passivos, fluxo de caixa, operações chamadas de due diligence.
A avaliação é um momento em que você transforma toda aquela congregação que é uma sociedade, que é uma conjunção de pessoas e bens para realizar determinado objeto social, em valor. Como você transforma isso em dinheiro, como você traduz isso em uma unidade monetária. É o que chamamos de valuation, que, enfim, existem diversas formas de fazer, enfim, DDM, que é descontar o dividendo, o FCFF, que é o mais comum, que é o Free Cash Flow Firm, é quase um trava-língua, que é o que, enfim, é mais um dos mais utilizados, ou desconto de fundo de caixa, FCFF, que é o mais comum, e o processo de due diligence, que é a tradução literal, a devida diligência é a hora que o contador, é a hora que o engenheiro, é a hora que o advogado tira o chapéuzinho de advogado, de engenheiro, de contador, bota o chapéuzinho de investigador, de detetive e entra na companhia e começa a entender, a estudar ela, para ver se as declarações do vendedor são de fato verdade, estão em consonância com a realidade. Aqui é o momento em que você pega determinadas especificidades que estavam ou não acordadas antes. Por exemplo, a empresa tem algum problema contábil? O cara pode falar que não tem. Pode ter especificidades que você vai deixar de comprar por causa disso? Às vezes sim, às vezes não. Você vai pedir um desconto? Certamente. Então tem tudo a ver. Eu posso falar isso, mas sem falar muito nome, porque envolve algumas... Enfim, a gente precisa, para trabalhar nisso, envolve confidencialidade, uma questão até de regulação de mercado de capitais, pode ser um crime de insider trading, que é dito. Nesse caso não, porque a operação já passou, mas é sempre importante não dar nome aos bois publicamente. De qualquer forma, eu já tive a oportunidade de pegar no processo de desestatização, que é o que a gente conhece como privatização, termo jurídico correto, é desestatização. Consegui achar 2 homicídios dentro de uma desestatização, de um processo sobre isso, porque eu percebi que o board da companhia estava provisionando um valor muito alto de indenização. Eu estranhei que aquilo não fosse uma mera indenização trabalhista, fui atrás, e isso foi critério determinante para o cliente que a gente estava assessorando à época, no lugar que eu trabalhava, desistir do deal, desistir do negócio. Então é o momento que você averigua as coisas. Como se você fosse comprar um carro, é levar o carro no mecânico e ver se está tudo em depois proposta, preço e compra. Primeiro a gente define preço, depois a gente define forma de pagamento. Então é o momento em que acontece essa negociação de alguém chegar com valor na mesa. Depois proposta, tem o deal, que deal é um negócio, né, a operação em si, que ela é competitiva ou não, ou seja, tem quantas pessoas querem comprar esse ativo? 1, 2, 5? Enfim, às vezes é um negócio, né, uma só, você está numa posição diferente como vendedor. Agora, se tem 5 interessados, você tem uma margem maior para negociar, tanto preço quanto forma de pagamento. Você pode pagar em dinheiro, você pode pagar em equity também. Tem operação que é paga parte, paga em ativos, por exemplo, para negociar. Pode ceder cotas, o acionista pode ceder ações como forma de pagamento, isso é aceito. Enfim, a compra é um processo, um momento, né, em que os termos estabelecidos são elaborados, o acordo é assinado e existe o fechamento e integração. Aqui é um dos trabalhos mais árduos de toda a operação, passa longe de mim, infelizmente, e esse cai quase todo na conta dos ADMers, que é o fechamento da operação, envolve advogado, envolve banqueiro, mas o processo de integração, a gente já está indo embora, a gente já foi para casa, e a hora que chega uma McKinsey da vida, uma consultoria administrativa, e tem a obrigação, o trabalho, que é muito difícil, de pegar 2 companhias com culturas diferentes, com climas organizacionais diferentes, e tornar elas parecidas, de forma que toda a sinergia potencial que foi vista de fazer essa companhia agregar valor na hora da operação e deixar ela na mesma frequência, de forma que todo o potencial que uma pode trazer para a outra de fato produz efeitos, de fato agregar valor na hora da operação. Aqui, enfim, faz parte do passo a passo. Eu coloquei os documentos principais, os que são mais famosos. Tem diversos documentos. O SPA, por exemplo, ali é um dos mais famosos, é um contrato grande, é um contrato de compra e venda de participação societária, é a tradução de Share Purchase Agreement, mas a gente pode fazer um KPA, um Core Purchase Agreement. Envolve muito inglês, especialmente para quem faz esse tipo de operação. São clientes institucionais que, enfim, ou têm vínculos diretos ou são estrangeiros diretamente que vêm fazer operações aqui, seja de compra, por exemplo, um fundo canadense de pensão dos trabalhadores
depois de algum lugar, vem, faz uma aquisição, quando bate um tempo quando essa empresa atinge a maturidade e acerta a tese do fundo de investimento, ela vende. Então ela faz esses dois movimentos de entrada e de saída do mercado. De qualquer forma, os mais comuns são o NDA, o Non-Disclosure Agreement, não dá para fugir do inglês. E assim, uma coisa que eu negligenciei por muito tempo e recomendo especialmente para quem está começando, para quem vai começar, não negligencia o inglês, porque isso é imprescindível. Antes, a gente ouve, enfim, há quem ouça dos pais, dos avós, recomendo, o inglês é um diferencial, o inglês é importante. Não, ele é imprescindível, você não consegue trabalhar nesse mercado, é condição precedente para estar nele. Acordo de confidencialidade, você assina um termo em que a informação que é compartilhada, por exemplo, na auditoria, na due diligence que eu falei, ela aconteça e que você não possa vazar essa informação de forma a prejudicar a parte que está sendo comprada. A letter of intent, a carta de intenções, que é a carta, enfim, aqui no Brasil isso não existe, porque o nosso regulamento é muito claro em relação a isso. Ou vincula ou não vincula, ou produz efeito ou não produz efeito. Nos Estados Unidos, existem diversos documentos, porque o regime jurídico americano tem um capitalismo mais sofisticado e ele entende que cada documento que é realizado, ele possui um grau de vinculação diferente. Então, quanto mais definitivo o documento for, ainda que a gente não tenha terminado, ainda que a gente não tenha assinado, ele te vincula a alguma coisa. Foi numa dessas que o Elon Musk rodou, porque ele não tinha assinado nada, mas ele tinha manifestado tamanho interesse que alguma medida aquilo vinculou para ele. Há quem diga também que, enfim, foi uma outra estratégia que tinha a ver com a questão de penal econômico lá nos Estados Unidos, mas acho que é um exemplo interessante para ilustrar para a gente. O acordo de exclusividade, foi uma outra estratégia, é o acordo que mantém, enfim, literalmente exclusivo. Você, ao deal, uma companhia a outra, ou seja, eu não vou atrás de outros compradores. Por exemplo, a gente está participando de um deal aqui que não é competitivo, é só eu e vocês. Vocês são uma companhia e eu, enfim, estou representando um comprador. É muito interessante chegar só para vocês, a gente chegar num valor, ter um envelope com o preço e depois vocês saírem lá fora no mercado para procurar alguém que cubra. O acordo de exclusividade pode servir para mitigar esse tipo de risco do lado do comprador e alguns, dependendo de que forma ele for regulado do lado do vendedor. Contrato de compra e venda, Share Purchase Agreement, que é o mais famoso, é o momento em que a participação societária seja perdão, minha garganta está horrível. Seja uma participação societária em cotas, seja em ações, ela é cedida de uma pessoa para outra. A gente já falou dos acordos sociais, tem os acordos de acionistas, os acordos de cotistas, são acordos, na realidade, para sociais, para outro, no jurídico correto, porque eles não estão à margem, mas eles são paralelos ao contrato ou estatuto social, mas eles são os documentos que regulam a relação entre os próprios sócios. Se der treta entre os sócios, e se alguém quiser sair, se alguém quiser entrar, e se alguém quiser aumentar a capital, se vocês estiverem numa companhia aqui e alguém quiser aumentar a capital, todo mundo vai ser diluído, a menos que exista um direito de preferência. Enfim, essa relação entre os sócios, cotistas e companhistas é resolvido dessa forma. Todo mundo vai ser diluído. Então, antes da gente falar de diligência, essa relação é importante entre os sócios, deixar claro que isso é um processo de M&A, que você tem tanto o lado comprador quanto o lado vendedor. Então, antes da gente falar de diligência e o sell side, e que ambos têm interesses diferentes, mas que ambos, para a negociação dar certo, tem que sair pelo menos felizes. Então, no processo de diligência é onde vai acontecer a batalha deles. A verificação, né? Diligência é uma verificação tanto da parte jurídica, contábil e operacional daquela empresa, onde os dois lados eles vão armazenar, né, todos aqueles dados possíveis que eles conseguem, justamente porque a companhia que está sendo comprada disponibiliza isso num data center, né, que existem diversas plataformas para isso, intralinks, IDEals, enfim, que é uma plataforma criptografada justamente porque essas operações são confidenciais, então eles disponibilizam isso e aí começa justamente uma batalha ali para você verificar esses dados. Então, lá do comprador, do lado jurídico, o que ele vai fazer? Ele vai verificar se aquelas minutas, por exemplo, no caso de uma concessionária, se tem um contrato de concessão, se fazem sentido, se não vai ter nenhum ali um red flag,
que pode fazer com que aquela empresa perca aquele contrato, ou seja, perca a receita. O lado vendedor, o que ele vai fazer? Ele vai justamente verificar se os contratos que estão sendo enviados para eles pelo lado dos compradores faz sentido para a tese de venda deles, para o que eles querem com aquela venda. Se aquilo abrange os objetivos deles. Então, análise dos aspectos legais visando identificar riscos. Para a tese de venda deles. O que os dois têm medo? De risco, perder dinheiro. Tá? Então, ali com rigidez são jurídicas e acordos contratuais relevantes. Os dois têm medo de risco, perder dinheiro. Você tem a diligência operacional, que aí abrange muito o engenheiro. Tá? No caso de uma operação ali de infraestrutura, se abrange muito o agrônomo. No caso de uma operação que envolve, por exemplo, uma usina, então você vai ter ali toda aquela verificação para ver se a operação está funcionando. Então você vai ter os sites visits, que é aqueles profissionais contratados pela empresa que está, por exemplo, comprando ali, vão verificar se a sede daquela empresa vendedora está tudo ok, se não tem nenhum problema técnico operacional que vai comprometer a operação, vai comprometer o ativo, aquele fluxo de caixa que ele gerará no futuro, vai deixar, se não tem nenhum problema técnico operacional. Você também tem ali um processo de verificação da cultura da empresa, o ativo, que aí você pode abranger ali a parte dos profissionais de administração, vai deixar. E você também tem a parte de recursos. Também tem ali então ali você vai verificar fornecedores, clientes e toda aquela estrutura ali, a parte de receita da empresa que vai gerar, né, o fluxo de caixa. E também tem a parte de diligência contábil, fornecedores, que é aí que tem a batalha dos financistas. Você vai ter o lado comprador, que vai defender o valuation de compra dele, também tem a parte de com base naqueles dados disponibilizados pela empresa financistas. E você tem a empresa vendedora, que vai defender o valuation dela, vai defender o valor que ela acha que ela tem, com base nas suas premissas financeiras. Então vai ser justamente uma batalha do lado vendedor e do lado comprador, vai defender para ver o que ela acha que ela tem. Quem consegue achar um preço que se adequa aos dois lados financeiras. E todo mundo quer sair lucrativo nisso, tá? Então é ali que vai acontecer a verificação desses dados, dessas três principais áreas, tá? Tanto que tem até um caso de uma operação que, por acaso, depois a gente descobriu que a gente estava participando juntos, né? Que parou na diligência jurídica. Parou ali numa diligência ambiental, na verdade. Porque justamente você tinha problemas ali ambientais de envolviam um setor que parou na diligência jurídica. Então você tinha ali animais atacando humanos, você tinha ali animais sendo negligenciados, então morrendo no transporte de outro continente para o Brasil. Então isso podia afetar a receita, porque isso pega mal, né? Isso pega mal para a empresa. Então você deixaria ali de ter receita justamente daqueles visitantes, por exemplo. Então isso podia afetar a receita. Nesse caso, isso pega mal para a empresa, existe, porque não faz sentido para a tese dele. Você vai ter ali muito risco para aquele retorno que pode ser concedido por essa empresa, por essa operação. Isso pega mal para a empresa, existe, porque não faz sentido. Bom, e aqui a gente traz o que motiva o lado comprador e o lado vendedor, tá? A gente colocou aqui 6 motivos para cada um. Então, no caso, a gente tem crescimento estratégico do buy side. Se aquela estratégia de crescimento que ele visa, essa empresa vai agregar. Então, se essa empresa vai trazer, por exemplo, uma economia de escala, redução de custos, que são sinergias operacionais. Então, você ali, você é uma empresa de... Vamos supor que você é uma usina. E você faz uma operação ali de compra de uma empresa de transporte rodoviário dentro do canavial. Então você vai ter ali um ganho com isso se você conseguir reduzir os custos. Se você acredita que incorporando aquela empresa, você vai conseguir ter ali junto com sua operação que você já tem profissionais habilitados, reduzir o custo daquilo, incorporando isso na sua base. Acesso a novos clientes, que isso é muito próximo do aumento do market share. O que a gente pode citar aqui, que seria acesso a novos clientes, um novo nicho. Então, uma empresa que acessou um novo mercado. Enquanto aumento de market share, você pode ser simplesmente um mercado que já existia, mas que a empresa não tinha acesso. A gente vai trazer isso aqui
exemplos do posterior. Diversificação de portfólio. Também tem um exemplo muito legal que envolve a cidade de Ribeirão Preto, tá? Porque justamente a empresa não quer ser monoproduto. Monoproduto envolve risco, tá? Porque se aquele produto para de ser popular pelas pessoas, você perdeu toda a receita da empresa. Então você precisa ter ali uma diversificação do seu portfólio de produtos para você mitigar risco. Tá? E acesso à tecnologia, que eu acho que nesse mundo que a gente vive tecnológico, isso é mais presente. Esse é o que vocês mais observam. Então você tem ali empresas do agro comprando a GTX, que foi uma palestra que teve aqui ontem, justamente para otimizar todo esse fluxo logístico que envolve o setor agroindustrial. Você também tem, por exemplo, operações de comprando startups de redes sociais, que hoje são muito comuns. Então, empresas explorando a tecnologia para obter novas fontes de receita. E você também tem o sell side. Quais são os motivadores do sell side? Realização de valor. Então, quando você acredita que a tecnologia já está muito caro e você quer pegar preço. Quais são os motivadores do sell side? Você realiza aquele valor. Então, quando você acredita, você vende aquele ativo. Você tem uma saída estratégica. Quando você acha que aquele ativo, ele saindo da sua base, ele vai fazer mais sentido do que ele dentro. Justamente porque ele pode ter desafios de gestão, então é muito difícil para se lidar com aquele ativo, porque às vezes você não tem profissionais habilitados. Ele vai fazer mais sentido do que ele dentro. Redução de risco. Quando você vê que aquele ativo que você tem na sua base não faz mais sentido, você vende ele, não tem profissionais habilitados, ele vai fazer mais sentido. E que envolve muito risco, por exemplo, algum contrato que vai... que você acha que por uma mudança climática pode dar ruim em algum momento. Você vende aquilo, tá? Por exemplo, capital para investimento. Você vende o ativo, muda a sua tese para investir em algum outro setor, algum outro negócio, alguma outra coisa. Você vende aquilo, tá? Por exemplo, coisas do gênero. Então você pega esse caixa para CAPEX, muda a sua tese, pressão de investidores, que hoje no mundo ESG é muito comum também, por essa mudança do padrão de investimento, que vocês querem investir em setores ESG. Hoje todo mundo quer isso. Então, justamente, você está tendo uma mudança empresarial para vocês querem investir pro foco em você deixar de lado então, justamente, geradores de carbono, por exemplo, para a implementação de uma energia mais verde. Então, investimento em carbono, você deixar de lado. Tá? Então, tem diversas teses aí que geradores de carbono quanto sell side. Então, para implementar cada uma energia mais verde. Um exemplo de sell side que dá para citar, que hoje já é público, tá? Que daria para unir algumas teses aqui, seria hoje da empresa que eu trabalho, a FGA, que ela vendeu uma empresa que talvez seja bem conhecida aqui por vocês, que é a Vexpensas, que trabalha com cartão de crédito, então, com reembolsos, né? Você gasta ali, a empresa te dá um saldo e você reembolsa justamente pela plataforma. Então a empresa analisou que realmente não fazia mais sentido para a tese e vendeu. Isso é super comum, motivos para sell side, tá? Então esse é um exemplo que a gente pode citar. Então a empresa analisou que realmente não fazia mais sentido para a tese e vendeu. Acredito que a maioria aqui já deva ter ido pelo menos alguma vez para São Paulo e já observou que tem um prédio muito parecido com o Empire State. Esse é o Farol Santander, que há uns anos atrás não chamava Farol Santander, e era o prédio do Banespa, tá? Que era um banco estadual de São Paulo e que ele foi comprado pelo Santander em matéria de internacionalização, tá? Santander que é um banco espanhol estadual de São Paulo que tem a sua holding espanhola. Ele não é brasileiro. Comprado queria se inserir no mercado brasileiro. Santander que é um banco espanhol que tem a sua holding espanhola. Só uma coisa curiosa a respeito desse deal. Salvo engano, aconteceu nos anos 2000. Ainda existe um escritório curioso do Banespa, que fica embaixo do Shopping Light, que é em frente ao teatro, mas o banco não existe mais. Lembra que a gente comentou a respeito do valor, que o vendedor, todo mundo quando o deal acaba, quem compra acha que pagou caro, quem vende geralmente acha que vendeu barato. Mas
Nesse caso, é um caso interessante porque foi um deal competitivo com o Itaú, o Bradesco e o Santander. O Itaú e o Bradesco já tinham operação aqui no Brasil. Essa é a diferença, uma coisa que vocês vão aprender, se já não sabem, enfim, vão conseguir depois até me ensinar com maior especificidade a diferença entre valor e preço. Porque essa é a diferença, uma coisa que vocês vão, no caso, o Banespa fez o valuation dele mesmo, chegou num número. O Itaú fez o valuation do Banespa, chegou em outro número. E é normal, porque os números não serem iguais, é comum que eles sejam relativamente parecidos. Curiosamente, o valuation que o Santander deu para o Banespa era maior do que o Banespa tinha dado para si mesmo. É comum que eles sejam relativamente parecidos. E por quê? Porque no caso, qual que era a intenção do Bradesco, do Itaú em comprar o Banespa? Era maior o mercado, mas eles não tinham um problema com a agência, eles não tinham um problema regulatório para criar um banco. Existe uma diferença entre instituição de pagamento e banco. Para você criar um banco no Brasil, do ponto de vista regulatório, jurídico, é muito complexo. Muito complexo. Então eles não tinham esse entrave regulatório porque já tinha um banco constituído aqui. Eles já tinham uma agência aqui e eles já tinham mercado. Em geral, o interesse do Itaú e do Bradesco era ter uma carteira ou outra. Perdoe, gente. Era ter uma carteira ou outra e poder aumentar esse mercado. A estratégia do Santander era de se internacionalizar, ele não estava aqui ainda. Então, ele não tinha agência, ele não tinha regulação adequada ainda para entrar no país, ele não tinha carteira de cliente nacional, tinha muito mais valor para o Santander, o Banespa, do que teria para o Itaú e para o Bradesco. É um exemplo de que valor e preço são coisas diferentes e que não necessariamente isso vai atender todo mundo da mesma forma. A sinergia que o Banespa dava para o Santander não era a mesma que o Banespa poderia dar para o Itaú ou para o Bradesco, por isso essa diferença, esse delta entre os preços. A sinergia que o Banespa dava para o Santander não era a mesma que o Banespa poderia dar. Então, um case que super deu certo. Por isso essa diferença, esse delta entre os preços. Exato, privado. Tem o Santander, tem o Itaú, o Bradesco e o Santander. Uma outra tese que é de aumento de market share. Super deu certo. Quem conhece o Guaraná Jesus? Não sei se alguém daqui é do Maranhão, tá? Se alguém for do Maranhão. Você é do Maranhão? Tem Itaú, o Bradesco e o Santander. Ok. Uma outra tese que é de aumento de market share. Bom, o Guaraná Jesus, ele é quase Guaraná Jesus. Não sei se monopólio dentro do Maranhão. A Coca-Cola tomava um pau lá nas vendas pro Guaraná Jesus. Bom, o Guaraná Jesus e percebo que não é um nicho diferente. Monopólio é um nicho de refrigerante. Não tem nenhum grande diferencial entre o Guaraná Jesus e outras nas vendas da Guaraná Jesus. Então o que ela fez? Ela não tinha acesso àquele mercado, ela não tinha acesso àqueles consumidores. Ela foi e comprou o Guaraná Jesus. Foi a forma que ela achou, até de uma forma, se você for pensar ali um pouco agressiva, de entrar no mercado, que ela não tinha acesso. Ela foi justamente por um processo de cultura. Ela preferia muito mais o Guaraná Jesus que qualquer outra linha da Coca-Cola. Bom, trazendo aqui para 2010, que é muito mais próximo, você tem a LAN e a TAM, que foi uma operação ali para ganho de economia de escala, principalmente. Você tem a LAN, uma gigante chilena, com toda uma estrutura ali de vias de aviação, porque aeroporto ele ganha principalmente quando você vende vias. Então, e é muito difícil se acessar essas vias de aeroportos, tá? Até alguns aeroportos, depois da pandemia, vêm sofrendo um pouco com déficit ali, porque ninguém quer comprar vias. Então, a LAN já tinha toda uma capilaridade dentro da América Latina, com o Chile, principalmente. E você tinha a TAM, com diversas redes internacionais vindas aqui do Brasil. Todo um conglomerado brasileiro de aeroportos. Então, além da estrutura, né? Você tem toda uma estrutura de avião. Avião é muito caro. Avião não pode ficar parado. Você tem uma estrutura ali de containers, não é container, como é que fala? Hangar, perdão. Para você estocar aqueles aviões é muito caro. Tá? Então você teve todo um ganho com essa operação de economia de escala. Você teve linhas que a TAM agora poderia usar, que agora chama LATAM, né? Que ambas podem usar. Ambas agora são a LATAM e utilizam as mesmas vias. Então a TAM, hoje em dia, chama LATAM, são ambas as mesmas, né? Ambas podem usar as mesmas linhas que a LAN utilizava antigamente. Então você teve ali um ganho por você não precisar ter aquele CAPEX, aquele investimento para acúmulo de vias, acúmulo de lugares, acúmulo de mais aviões. Um caso em 2015 que é muito próximo de vocês, que é a Ambev e sua tese de Colorado, tá? Que foi em 2015, não lembro o preço, mas foi uma transação, se não me engano, 30 milhões, não vou lembrar o preço.
tá? Mas foi uma tese ali de diversificação no portfólio da Ambev para se inserir no mercado de cervejas artesanais, que vinha crescendo muito, e que ela não tinha ainda tão forte isso no seu portfólio, tá? Uma tese ali de diversificação no portfólio foi uma forma que ela achou de se inserir numa empresa que já era consolidada dentro desse mercado e pegar essa receita desse nicho, desse nicho que ela não tinha acesso. Foi uma forma de uma diferenciação, por exemplo, no caso do Guaraná Jesus, que era um mercado que ela não tinha acesso, que era o mercado do Maranhão, tá? E você tem uma tese de oportunidade de mercado, que é a EG4, um dos maiores fundos de private equity focado no setor de infraestrutura, e você tem a Iguá, que no período ali da Lava Jato, ela se chamava CAB Ambiental, e ela passou a sofrer muito porque os seus controladores foram envolvidos no processo da Lava Jato. No período ali da Lava Jato, além de déficits operacionais da própria operação da empresa, e também a empresa que ela já vinha muito descontada no mercado, ela já vinha sofrendo muito. E o que seus controladores queriam? Abandonar aquilo, então tacar pro outro. E também o que a EG4 queria? Entrar no mercado de saneamento. Ela queria explorar esse novo mercado. Então o que surgiu ali? Uma oportunidade. Então tacar pro outro. Então a EG4 até num processo de reestruturação. Ela compra a CAB Ambiental, reestrutura toda aquela operação deficitária e cria a Iguá, que hoje é a terceira maior empresa privada de saneamento. A Sabesp é monopolista, mas entre as privadas de saneamento, a Iguá é a terceira maior e vem hoje a terceira maior. Então é uma tese de sucesso da EG4. Tá? Mas entre as privadas, um outro interessante também, fala sobre oportunidade de mercado. Falar um pouco mais rápido aqui, em função do tempo, faltam 5 minutos para acabar mais ou menos, a gente possivelmente vai se estender um pouquinho. Um outro interessante no caso da Perdigão com a Sadia, enfim, campanhas super famosas que depois se tornou a BRF, enfim, salvo engano foi em 2008, logo após 2008 houve um choque no câmbio em função da crise, um dos reflexos da crise do subprime, e era no momento em que a Sadia ia fazer a aquisição da Perdigão. 2008 houve um choque. Isso, a Sadia fazia a aquisição da Perdigão. Tá, ok. Eu confundo direto. A Sadia ia fazer a aquisição da Perdigão, mas a receita da Perdigão era uma receita muito operacional, pouca receita financeira, ou seja, do trabalho da venda de carne, praticamente. Processamento, receita da Perdigão era uma receita. A Sadia, por outro lado, ela tinha uma receita financeira muito alta. Também tinha uma receita operacional, o negócio dela, o objeto social dela é produzir, industrializar e comercializar carne. No entanto, ela tinha uma receita financeira alta, ela tinha grandes contratos de swap, que enfim, são derivativos, enfim, sem entrar muito no direito, mas é uma continuação dos contratos a termo, são contratos mais antigos. Basicamente, essa variação cambial trouxe deixou a Sadia não tão sadia do ponto de vista financeiro, e nesse momento ela aproveitou a oportunidade, a Perdigão, que estava sendo objeto de compra, aproveitou a oportunidade para comprar a Sadia. Não sei se vocês lembram, tem gente aqui de idades muito diferentes, tem gente que viu isso na TV, tem gente que estava viva enquanto isso aconteceu, enfim, deve ter gente aqui que era careca, analfabeto e banguela na época que isso aconteceu, tá tudo bem. Mas é um outro exemplo de oportunidade de mercado. Um dos motivadores, o principal motivador dessa operação, especialmente porque a Perdigão ia ser comprada, ela se torna a compradora, foi justamente esse choque de mercado, essa assimetria de estrutura de capital, de receita que tinha a Sadia em comparação à Perdigão, e permitiu com que essa operação acontecesse nesses moldes. Essa assimetria de estrutura de capital, falar um pouco mais rápido de crescimento do tempo, mas aqui mostrando a estrutura dos participantes de uma operação, tá? Então você tem ali nomes fictícios, justamente para não explanar ninguém. Então você tem a Monu, que representa ali o Sell-Side, Moji, Buy-Side, então os dois lados de uma operação de M&A. Você tem o Foguinho como engenheiro, que vai atuar todo aquele processo de diligência operacional, tá? Então, visitar as sedes da empresa, ver se está tudo ok. Você tem o Arthurito, que é o advogado, é aquele cara que vai ler as cláusulas e ver se faz sentido, ver se não tem nenhum risco implementado naquilo que pode estourar por conta
cláusula, tem por conta de alguma cláusula, que é o advogado. Você tem o Geisel, que é o auditor. Eu tô chamando ele de Geisel porque Geisel realmente é o apelido dele, tá? Então, a gente botou ele aí. Que é auditoria contábil. Então, tem muita parte dos contadores, que é verificar se as demonstrações financeiras das empresas estão fazendo sentido, se todo aquele processo de valuation, muita parte dos contadores, com as premissas embutidas das demonstrações financeiras, você tem ali todo um processo de tirar dúvidas com o auditor. Justamente o buy-side faz muito isso, de tirar dúvidas com o auditor do outro lado, tá? Para bater os números. E você tem o Caco, que é o banqueiro, é aquele cara que vai fazer a tese de valuation, vai fazer a tese de compra, a tese de venda daquela empresa. Tá? Então, ele que vai ser, por exemplo, o investment bank da operação, tá? Que vai ser um financista de venda, enfim, daquela empresa. Tá? Então, ele que vai ser, por exemplo, o investment bank da operação. Que a gente esqueceu de mencionar, essa mesa é um pouco maior, para fins didáticos ela ficou menor, mas o buy side tem essa turma toda, ou seja, tem auditor, tem o banqueiro, tem o advogado, tem o engenheiro, e do lado do sell side dobra essa mesa um pouco maior, e ele tem a equipe dele. Não são a mesma pessoa, então são dois banqueiros, para um que está vendendo ou quem está comprando, dois advogados, dois auditores, enfim, dois engenheiros para fazer auditoria operacional, cada um tem um time diferente, e esse time vai brigar até o momento que a gente vai encontrar um denominador com um preço que agrade todo mundo, uma forma de pagamento que agrade todo mundo até o momento que o negócio é fechado. Então essa mesa é um pouco maior. Exato. E só trazendo aqui, como a gente está na faculdade de negócios, trazendo um pouco mais do lado do Financial Advisor, do banking, que é olhar principalmente esses 4 aspectos, tá? Tem mais. Só trazendo aqui, mas olhar principalmente esses quadros, que é o operacional da empresa, então a eficiência que ela gera com toda aquela operação. Então, a cultura operacional e capacidade de produção justamente para você projetar uma tese futura, tá? Você precisa ter noção de como a empresa é hoje em todo o setor operacional. Parte do comercial, então como é o relacionamento com fornecedores e clientes. Quem tem uma vantagem? A empresa ou seus fornecedores? Os fornecedores, eles botam muito preço. Então, quem tem ali essa questão de poder no preço, tá? Que vai refletir ali no custo de mercadoria, que vai refletir no lucro bruto, eles botam muito preço. Qual o upside do mercado? Quais são as perspectivas do mercado de crescimento? Justamente para você ter ali um embasamento para projetar sua tese de valuation, upside do mercado, que é o fluxo de quais são as perspectivas do mercado de fluxo de caixa. Você tem o financeiro, aí é onde o financista está em casa. Faturamento, lucratividade, geração de caixa, tá? Projeção de CAPEX, investimento, tá? CAPEX pode traduzir para investimento. Você tem o financeiro, OPEX, que são as despesas operacionais da companhia, e o ciclo financeiro, né? Que é desde aquele momento que você paga o seu fornecedor até o momento que você recebe. Então, o tempo que demora isso. E o endividamento. Endividamento e o bancário bruto e líquido, que o líquido você tira o caixa da companhia, né? Justamente porque se você capta dívida, você capta caixa. Então, o seu endividamento líquido, ele não muda. Porque você aumentou a sua captação e aumentou seu caixa. Então, deu igual para igual, tá? Bancabilidade, qual é a capacidade dessa empresa de pegar bons financiamentos que não são caros, tá? Então deu igual para justamente para não ter essa despesa com bancabilidade, qual é o perfil da dívida? Quanto tempo vai demorar para pagar essa dívida? Essa dívida está muito no curto prazo? Você vai ter que pagar muito essa dívida no ano que vem? Você vai ter caixa para isso? Ou seu perfil da dívida é alongado e você só vai ter que pagar boa parte dela daqui a 5 anos? Isso vai projetar, você vai ter uma grande receita. Agora que você não vai precisar ter dispêndio de juros para isso. Perfil da dívida é alongado. Então, esses são os principais aspectos que um financista tem que olhar. Isso vai projetar, você vai ter uma grande receita. Agora eu queria agradecer aqui a presença de todos, tá? A gente teve que correr um pouco nesse final justamente por questões de tempo. Nossas redes sociais estão ali. Caso vocês queiram falar algo com a gente, entrar em contato, saber até um pouco mais da Liga, por questões de tempo, em parceria com as redes sociais da de Direito, com o pessoal da FE, tem até uns presentes aqui. Então, queria agradecer a todo mundo mais da Liga e agora são as perguntas, né? Em parceria com o pessoal da Direito, com o pessoal da FE, tem até uns presentes aqui. Então, queria agradecer a todo mundo mais da Liga e agora são as perguntas, né? Em parceria com o pessoal da Direito, com o pessoal da FE, tem até uns presentes aqui. Então, queria agradecer a todo mundo mais da Liga e agora são as perguntas. Perguntas? Ninguém?
Perguntas? Alguém da Liga, então? A Liga está aqui? Ninguém? Tá. Alguém da Liga, então? Mas já, então. Na verdade, então, eu queria fazer uma pergunta, né? Eu acho que quando teve a aquisição, né, da Colorado, né, pela Ambev, na verdade, o processo não é assim, né? Eu quero vender, né? Talvez no momento que a empresa quer ser vendida, ela está com preço, o valor dela está meio baixo. Né? Então, normalmente, contrata-se uma empresa, que nem na época eles contrataram a Vinci Partners, para poder identificar quais seriam os geradores de valor para conseguir agregar mais valor no preço dela. Vocês também fazem isso, que é aquela etapa inicial? Que não é nenhum daqueles agentes que estão ali ainda, né? Que vocês colocaram na mesa, né? Mas vocês fazem isso? Sim. Sim, a gente faz. Até a gente realiza, por exemplo, o roadshow, que é justamente você mostrar a empresa, mostrar as qualidades dela para aquele lado comprador. Então, você vai embasar suas teses para mostrar que aquela empresa é boa e ver de onde tá vindo de onde pode vir esse dinheiro. Quem são os potenciais compradores, né? Isso é muito comum também em fundo de investimento, Sim. quando você quer captar. Então, você tem todo um processo de tese até para você ver quem pode ser potencial comprador e também ver se isso se encaixa, faz sentido para você ser comprado, né? Se não me engano, né, o dono da Colorado queria muito vender por um preço muito acima do que estava, né? E a Ambev discordava super disso e chegaram num acordo lá, enfim. Justamente a gente faz isso sim. Tá bom. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, não? Então, agradeço, Matheus Cauã, pela palestra, né, por compartilhar aí, muita coisa interessante que às vezes a gente não vê na graduação, né? E vocês que vieram, né, os que vieram de longe, né, lá da Unesp, Eduardo aí do terceiro colegial, né, do MAN, mas os alunos da FEA também aqui presentes. Tá bom? Obrigada, então. A gente agradece. Obrigado, viu, gente?